Capítulo 14. Com o correr dos dias, comecei a apreciar cada vez mais o tempo que passava com Jane Pomba. Aguardava ansiosamente por nossas sessões, em parte porque ela era a única pessoa da ilha com quem podia ser algo mais próximo do que eu realmente era. Não precisava fingir como fazia quando estava com Morgan. Mas isso ocorria principalmente por causa da própria natureza da garota, dotada de uma mente ágil, vivaz e um senso de humor agudo, irreverente. Acima de tudo, porém, tal qual Desdemona com Otelo, eu me apaixonei pela sua linguagem. Conforme imaginava, não era um amontoado de bobagens como Morgan havia decretado. Ele a examinara superficialmente, como fazia com todas as pacientes, e concluiu que aquele dialeto não tinha pé nem cabeça. Mas logo percebi que não apenas fazia sentido, como de uma maneira muito peculiar, tinha algumas vantagens em relação à língua padrão. Ela criava novas palavras com base nas velhas, muitas vezes mudando a maneira como eram usadas. Os substantivos se transformavam em verbos, simplificando a estrutura da frase, mas eu entendia perfeitamente. Ela inventava palavras e expressões novas com uma força intrínseca, capaz de definir a atmosfera de um lugar. Por exemplo, ao chamar a sala do dia, onde antes era obrigada a passar horas sem fazer nada, de entediamento do desrespeito. Não conseguia pensar em algo melhor para definir a atmosfera daquelas mulheres entediadas, entregues ao abandono e o descaso, pois ficavam assim porque ninguém se importava com elas ou com seu bem-estar. Pouco a pouco, comecei a imitá-la em nossas conversas. Não era uma disposição consciente para criar uma sensação de intimidade entre nós, apesar disso existir, mas simplesmente porque não conseguia evitar. Seu modo de falar era contagiante. Eu lhe dizia coisa do tipo: "Você desacompanhou a manhã inteira, não foi difícil?" E ela respondia: "Sempre sozinhei, isso não me incomoda." Quando fiz minhas primeiras tentativas com esse modo de falar, tive a impressão de ter detectado o brilho de um sorriso em seus olhos. Apesar de não ter certeza, também não saberia dizer se ela estava se divertindo por ter me convertido à sua linguagem desconexa ou se zombava de mim por considerar pouco convincente as minhas tentativas de imitá-la. É certo que me corrigia quando eu quebrava alguma das regras não estabelecidas, não de forma aberta, pois jamais reconhecemos verbalmente que nos comunicávamos dessa maneira, mas apenas fingindo que não entendera o que eu havia dito. E se eu não me corrigisse dizendo algo mais adequado àquele jeito de falar, ela diria, por exemplo: "Ah, quer dizer que desentendeu o que eu disse?" Mas surgiu um problema. Os problemas sempre surgem. Comecei não apenas a falar como ela, mas também a pensar daquele jeito. Era tão fácil e natural. Além disso, havia alguma coisa que me conferia certo prazer às palavras em si, a maneira como uma pessoa pode brincar com elas, como ocorre com a boa poesia, e foi se transformando em algo automático para mim. Uma ou duas vezes cheguei a fazer isso diante de Morgan, dizendo algo como: "Ansiei pelo jantar todo dia", mas felizmente ele não reparou. Precisava me esforçar para não falar com as outras pessoas da maneira como falava com Jane Pomba. Por falarmos de maneira parecida, comecei a alimentar a esperança de que, sentindo-se à vontade comigo, ela passaria a revelar mais coisas a seu respeito. Podia ver que ela estava com amnésia. Era evidente pela maneira como às vezes se esforçava para recuperar alguma lembrança perdida e pela aflição que parecia sentir quando não conseguia. Ao mesmo tempo, porém, não conseguia evitar a suspeita de que ela se lembrava de mais do que demonstrava. Entretanto, eu não conseguia imaginar qual seria a razão desse segredo quando sabia que eu estava tentando ajudá-la. No entanto, como alguém que estava sempre fingindo, e não apenas na vida profissional, eu entendia perfeitamente como o subterfúgio acaba se transformando em um hábito difícil de romper. Seria possível que em sua vida anterior ela tivesse se protegido com uma armadura tão forte que continuava a mantê-la sem sequer saber por quê? Jane Pomba acabou se tornando meu principal interesse,
fora minha própria segurança e sobrevivência, é claro. Uma vez habituado à rotina do hospital, não havia muito mais com que me distrair. Quanto mais tempo passava com a garota do pescoço de cisne, mais gostava dela e mais curioso ficava em relação ao seu passado. Estava determinado a conseguir qualquer tipo de avanço com ela, sentimento alimentado pelas atitudes de Morgan, por seu jeito zombeteiro de referir-se a ela como meu rato de laboratório e pelo sarcasmo com que falava do tratamento moral. Apesar das brincadeiras ocasionais, ele demonstrava certa impaciência com toda a experiência, principalmente com os longos períodos, cada vez mais frequentes, que eu passava ao lado de Jane Pomba. Por causa disso, muitas vezes me atrasava para alguma terapia. Estou falando do quase afogamento e da contenção que eu e ele deveríamos aplicar em uma daquelas infelizes. Por tudo isso, sabia que ele não permitiria que eu continuasse com minha experiência indefinitivamente. Havia também a questão do tempo, porque mesmo que Morgan não pusesse um fim naquilo antes de eu ter conseguido algum sucesso, minha própria situação acabaria por se encarregar de fazer isso. Chegaria o momento em que eu teria que me mexer. Eu não poderia manter aquela situação para sempre, e nem queria. Mesmo que fosse mais seguro continuar no hospital, não era o tipo de vida que eu gostaria de ter. E quanto mais tempo ficasse, quanto mais acomodado me tornasse, maiores as chances de ser desmascarado. Como que para confirmar que não poderia simplesmente enfiar a cabeça em um buraco como os avestruzes e que os acontecimentos acabariam por me alcançar, um dia Morgan me entregou outra carta durante o café da manhã. Reconheci a letra de Caroline Adams imediatamente. A única coisa boa era o fato de que, pelo visto, ela era a única pessoa com que Shepherd mantinha alguma correspondência. Guardei a carta no bolso para ler depois, pois não queria despertar a curiosidade de Morgan quanto ao conteúdo da carta. Eu não precisava ter me preocupado. Ele já estava olhando para o relógio, ansioso para dar início às atividades do dia. Quando finalmente consegui escapar para o santuário do meu quarto, rasguei o envelope ansioso pelo conteúdo daquelas folhas divagantes. Meu querido John, devo mesmo usar a palavra meu? Ainda tenho esse direito? Confesso que não sei. Sinto-me muito confusa desde que recebi sua carta esta manhã. Fiquei muito aliviada, mas também muito ansiosa. Como é possível que duas emoções tão conflitantes ocupem o mesmo peito? Não sei. É evidente que fiquei muito feliz por saber que está vivo e bem, principalmente depois do choque de receber uma carta endereçada com uma letra estranha. Como está a sua mão? Espero que esteja melhorando. Apesar de angustiada com a ideia de que esteja ferido e sentindo dores, agradeço a Deus por não ter ocorrido nada pior em meio a tantos feridos e outros tantos mortos. Mas enquanto lia sua carta, minha alegria foi se esvaiando. Tão fria, tão sem emoção. Onde ficaram as frases carinhosas que tanto gosto em suas missivas? Onde ficou a menção ao fato de estar sentindo minha falta? Por que não usou aquela palavra especial para dirigir-se a mim como sempre fez? Por que não me contou nada a respeito da sua nova vida, de sua esperança e seus temores? E como isso pode ajudar nosso futuro a possibilitar uma vida em conjunto? Foi como se a carta tivesse sido escrita por um estranho, e no fim a assinatura sem emoção, sem qualquer demonstração de amor, absolutamente nada. Em vez de palavras carinhosas, apenas uma letra fria. Aquele J foi como uma inicial em uma tumba. Estou tentando me convencer a lhe dar o benefício da dúvida, tentando entender que deve ter sido difícil escrever com a mão machucada, que o fim abrupto e a assinatura fria são meros indícios de cansaço, de que você estava fisicamente sem condições de escrever mais. Digo tudo isso a mim mesma, mas não consigo me convencer. Convença-me, meu querido, de que estou agindo como uma boba menina insegura. Por favor, eu lhe suplico, apesar de temer que, estando em um novo lugar e vivendo uma vida nova, você tenha descoberto que não quer nada da antiga, ou pelo menos com parte dela, a parte ligada a mim. Por favor, responda assim que receber essa carta para me tranquilizar. Caso contrário, seja misericordioso e acabe de uma vez com este sofrimento. Com amor, Carol.
Minha cabeça começou a girar. Aquelas palavras, escritas por um estranho, me atingiram. Como ela havia chegado perto da verdade. O subterfúgio havia funcionado, mas com uma margem de segurança muito apertada. Eu precisava me livrar daquela jovem idiota, tirá-la de cima de mim, e depressa, antes que começasse a juntar 2 mais 2 e descobrisse a resposta certa. Passei o resto do dia sentindo-me atordoado, como se meus pensamentos estivessem sempre voltados para a carta. Morgan perdeu a paciência, chegou a dizer mais de uma vez: "Vamos lá, homem, preste atenção ao trabalho, não tolero coisas mal feitas." Como se houvesse uma maneira mais correta de amarrar na cadeira uma infeliz que não parava de soluçar. Senti vontade de estrangular aquele homem, que exigia minha concentração quando tudo o que eu queria era sumir dali e elaborar um plano para me livrar de uma namorada problemática. Até Jane Pomba percebeu que havia alguma coisa errada. Quando estávamos fazendo nossa caminhada no horário dos exercícios, ela disse: "Você longevou o dia inteiro de mim." Quando o entardecer finalmente ocupou a propriedade, espalhando as sombras pelos gramados, suspirei aliviado. Jantei rapidamente, sem que Morgan objetasse, e assim que pude busquei o refúgio do meu quarto. Reli a carta e fiquei pensando no que fazer. Só me restava uma alternativa. Precisava romper todos os laços com a senhorita Adams. Era a única saída. Cheguei a pensar que poderia ser divertido dar-lhe um pouco mais de corda, mas agora via que isso não seria possível. No mínimo porque não poderia usar a desculpa da mão machucada para justificar a letra estranha por muito tempo. Cedo ou tarde o ferimento teria de melhorar. E antes que isso acontecesse, a cada carta havia o risco de me delatar por não entender alguma coisa que ela dissesse, de não conseguir demonstrar conhecimento do que havíamos vivido juntos ou simplesmente usar uma expressão que Shepherd jamais teria usado. Sentei à mesa, peguei a caneta e comecei escrevendo. Prezada senhorita Adams. Decidi que precisava ser cruel desde o início. Cara senhora Adams, é com grande pesar que o faço, mas receio ter de lhe dizer que, infelizmente, seus temores em relação ao nosso futuro relacionamento não são infundados. Gostaria que não fosse assim. Gostaria realmente, mas não é o caso. Acredite quando digo que a amei de verdade e que fui absolutamente sincero em tudo o que lhe disse nos momentos que passamos juntos, naquelas demonstrações de carinho que já não posso mais proferir. Eu estava começando a me divertir. Acho que o acidente de trem mudou meus pensamentos. A proximidade da morte me fez analisar minha vida e os rumos que estava tomando. Para mim, pelo menos, o acidente foi um acaso feliz, pois evitou que eu caísse em uma situação que seria desastrosa para nós dois, e estou certo disso, teria lhe causado muito mais sofrimento no futuro do que essa carta no presente. Termino agradecendo pelo afeto que dedicou a mim no passado e com grande pesar pela infelicidade que sem dúvida estou lhe infligindo. Espero e oro para que esse sofrimento dure pouco. Você é maravilhosa e sei que um dia fará a felicidade de algum sortudo. Só que não serei eu, seu servo obediente. Pousei a caneta sobre a mesa com um suspiro de satisfação. Era como se tivesse tirado um grande peso das costas, ou como se a sombra de uma criatura maligna tivesse passado por mim e saído à procura de outra vítima. Não dei a ela nenhuma margem para manobras. Mesmo que ela respondesse, eu não teria necessidade de escrever novamente. Não haveria nada de estranho em meu silêncio. Enderecei o envelope, congratulando-me por saber que seria a última vez que faria isso. O assunto estava encerrado e Caroline Adams agora era apenas uma nota de rodapé na história de Shepherd. Desci para colocar a carta na caixa do correio, assobiando alegremente. No pé da escada, quase derrubei o Rayleigh, que apareceu de repente. Ah, é a senhora O'Reilly. Era uma constatação óbvia, mas o que dizer diante de um encontro inesperado? Sim, senhor, eu mesma. Ela tinha um jeito irritante de me colocar no meu lugar e fazer com que eu me sentisse um idiota. Enviando uma carta? Disse ela, acenando para o envelope, que eu coloquei junto ao peito para que ela não visse o endereço. É o que parece, respondi. Ela estendeu a mão.
Deixe que eu coloco na caixa do correio para o senhor. Ah, não vou lhe dar esse trabalho, respondi, segurando a carta com mais força. Além disso, a senhora está subindo. Acabo de me lembrar de algo que preciso fazer lá embaixo, por isso não será trabalho algum, disse ela, estendendo a mão. Apertei a carta contra o peito com mais força, pois tive a estranha sensação de que ela poderia arrancá-la de mim. Aquela situação era tão ridícula quanto uma brincadeira infantil, como se eu estivesse segurando a carta acima da minha cabeça e ela pulando para tentar arrancá-la de mim. É muita gentileza sua, mas estou a caminho da biblioteca e, portanto, tenho de passar pela caixa de correio. Ela deixou cair a mão e assentiu com a cabeça. Cheque-mate. Muito bem, então. Boa noite, senhor. Ficamos um na frente do outro por um instante e eu disse: faça o que tem de fazer, então. Havia dito que precisava fazer alguma coisa lá embaixo. Ela me olhou, exibindo aquele seu sorriso sinistro. Sim, eu disse, senhor, mas acabo de me dar conta de que não será necessário. Encostei no corrimão para lhe dar passagem, e despedindo-se com um aceno de cabeça, ela subiu a escada. Virei-me e fiquei observando seu andar, que me lembrou de um fantasma. Desci e depositei a carta na caixa do correio. Não fui para a biblioteca. O Rayleigh, caso estivesse me vigiando, e eu sabíamos que aquilo não passava de um jogo, por isso qual seria o sentido?